Senhores telespectadores, aquela povoação que estão a ver ao fundo é Amares. Mais para aqui, mas já tapado pelas dobras dos outeiros, fica a grande cidade de Braga. Estes bairros aqui perto, isto já é o Lanhoso. E eu neste momento estou-lhes a falar no castelo da Póvoa do Lanhoso. A palavra lanhoso é uma palavra curiosa. À primeira vista, lanhoso, lenha, mas realmente não é nada disso. Vem de laje, laje, massa de pedra, laje, laginoso, lanhoso. De facto, é aqui que se encontra uma das mais impressionantes massas de pedra de todo o nosso país. Sem dúvida nenhuma, a maior do nosso Minho. Assim, mesmo numa avaliação rápida, tem mais de 1 milhão de metros cúbicos de granito. Ora bem, estas grandes massas rochosas, desde os primórdios da humanidade, que inspiravam terror, elas pareciam exalar energia. Junto delas estabeleciam-se santuários. Vinham os povos temerosos orar aos deuses. Corria ali o sangue das vítimas. Não há dúvida nenhuma de que esta imensa laje do Lanhoso é célebre desde as auroras da humanidade. Ainda hoje tem vestígios. É claro, o principal é o castelo. O castelo, tal como hoje o vemos, é uma reconstrução de cerca de 1940, quando levantaram muitos castelos que estavam arruinados. Bom, há quem diga muito mal desta reconstrução, quem diga isto se calhar não era assim, houve muita fantasia. Claro que há alguma razão para a crítica, mas a verdade é que quando o castelo estava todo por terra, quando isto eram montes de pedras, também diziam muito mal disso. Não há o direito, uma coisa tão importante para a nossa história, está para aqui abandonada. E as pessoas dizem sempre mal de tudo. Enquanto se não faz, dizem mal porque se não faz. Depois de se fazer, dizem mal porque já está feito. E entre fazer e não fazer, a minha opinião é de que sempre é melhor não deixar arruinar completamente os nossos monumentos nacionais. Bom, hoje, a torre de homenagem parece que ainda estava de pé, uma grande parte. As muralhas é que não. Veio aí um mercador no século XVII, um mercador que sentia muitos pecados na consciência. Eram lá os pecados dos negócios que fazia, não sei que negócios eram esses, mas lá. E então carregou aqui as pedras, fez uma linda igreja, que ali está, uma igreja com pedras do antigo castelo. Bom, seja como for, é verdade que aqui, este castelo do Lanhoso está muito ligado à história de Portugal e particularmente a uma grande figura, a Condessa Dona Teresa, mãe do rei Dom Afonso Henriques. A Condessa Dona Teresa é realmente o início da nossa história. Como dizia o grande Fernando Pessoa, as nações todas são mistérios. Cada uma é todo o mundo a sós. Ó mãe de reis e avó de impérios, vela por nós. É realmente uma grande figura feminina, essa Dona Teresa, a quem as crónicas do tempo chamavam a pulquérrima rainha, quer dizer, a rainha lindíssima. A expressão nem era pulquérima rainha, era pulquérima Regina, rainha lindíssima.
francamente, e aqui muito à parte, os senhores da Câmara nem estão a ouvir o que eu digo, eu nem percebo porque é que a Póvoa do Lanhoso escolheu para grande vulto tutelar a Maria da Fonte e não a Pulquérrima Regina. Mas ela esteve aqui, foi aqui cercada pela irmã. A irmã era a Dona Urraca, vinha com todo o poder da Galiza. Ela fechou-se aqui nestas torres e defendeu-se enquanto pôde. Conseguiu livrar-se, eu não sei bem como. Há uma lenda, claro que não tem pés nem cabeça, mas o vale aqui embaixo chama-lhe Val de Mil. Claro, Val de Mil, já estão a ver a lenda que apareceu. É que a nossa Dona Teresa, quando se viu já sem pão, sem água, sem possibilidades de existir, desesperada, sai ladeira abaixo, cai de cima das tropas galegas que a cercavam e matou 1000. 1000, coitados, se calhar nem havia 1000 nessa altura. Mas essas lendas ficam. É certo que a Condessa Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henriques, quando já era viúva do Conde Dom Henrique, esteve aqui cercada pela irmã, Dona Urraca, e que conseguiu ultrapassar essa dificuldade, não sabemos como. Já não é certo, mas é lenda que depois do combate de Samamede, o filho, o nosso príncipe, o chefe dos portugueses, Dom Afonso Henriques, a aprisionou e a teve aqui, naquela torre com ferros. É uma lenda que não traduz a verdade. Sabemos que depois da Batalha de Samamede, Dona Teresa continua a praticar atos de soberania. Sem dúvida que o filho arrebatou para si o governo do condado, mas não é verdade que a mãe fosse reduzida aos ferros da servidão. De qualquer maneira, essa lenda chegou até nós. Bom, mas há outras lendas. É com este castelo que se relaciona a história da família dos Pereiras. Pereiras que, como sabem, vêm a dar Dom Nuno Álvares Pereira, o santo contestável. Bom, o primeiro da história é um Gonçalo Rodrigues, é o tal do fantasma. Gonçalo Rodrigues era um valente guerreiro, andava nas batalhas. É claro, as batalhas e as guerras serviam para saltar nas terras dos outros, pilhar tudo, roubar os tesouros, os móveis, os gados, os escravos, faziam um montão de tudo e depois da batalha dividia-se. Toma lá tu, toma lá tu, toma lá tu. Era um grande fidalgo nomeado pelo rei que ia lá e dizia isto é para ti, e que repartia ali o resultado do saque. E um dia o Gonçalo Rodrigues não estava contente com a parte que lhe coube, começou a olhar para o fidalgo e o fidalgo disse: o que é que queres? O que é que achas? E o Gonçalo Rodrigues disse-lhe: eu acho que tu és um fantasma, és como os fantasmas. Mas fantasma porquê? O que é que eu tenho de fantasma? Não, os fantasmas aparecem e desaparecem. Gente, olha, está lá o fantasma, depois já não está. E tu também és assim. Na altura do perigo, da luta, quando a gente expõe a vida, tu nunca lá estás. Quando chega a altura de dividir a riqueza, tu estás sempre no centro. És um perfeito fantasma. Está vendo que o fidalgo não gostou disso, sentiu-se assim injuriado, ia lançar a mão ao punho da espada, mas o nosso Dom Gonçalo Rodrigues tirou primeiro a espada dele, fendeu-o em dois e partiu-o em duas metades. Claro, depois disso teve que fugir, ele andava lá nas guerras do Reino de Leão, veio para aqui, o filho dele foi aqui alcaide deste castelo, mas também andava na guerra, ia para a guerra, andava lá muito tempo, e a certa altura levaram-lhe um recado, olha que tu deixas lá o teu castelo lá com a tua mulher, é melhor ires lá ver o que se está a passar. Bom,
Ele não gostou daquele recado, mete-se no cavalo com os seus homens, vem por aí fora, galope, 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 chega aí, abre as portas, é claro, o que é que ele havia de ver? Olhem, e viu a mulher dele, a alcaida, na cama com um frade do Boro. O frade estava a confessá-la, mas já estava a confessá-la há 17 dias. Bem, imaginem que longa confissão. Aí, o fidalgo, esse chamava-se Rodrigo Gonçalves, manda fechar portas e janelas do castelo, enteipar tudo, pôs-lhe madeira à volta, pegou-lhe o fogo, queimou a alcaida, queimou o frade do Boro, queimou os criados e as criadas, e os parentes e as parentas, e os cães, e os gatos e os cavalos, e tudo quanto era vivo e respirava, e até o leito e as roupas da cama, e não deixou nada vivo. Aí disseram-lhe, ó Dom Rodrigo, que diabo exageraste, não era preciso queimar tanta coisa. E ele disse, queimei-os porque todos me fizeram traição. Há 17 dias que estavam a fazer esta grande maldade e ninguém me foi dar notícias à guerra. Portanto, todos pagaram pela traição que me fizeram. A torre de homenagem é atualmente utilizada como uma lição permanente. Tem um pequeno núcleo museológico com peças muito interessantes, peças encontradas aqui nas escavações do castelo. Olhem, quando fizeram a estrada em 1940 até cá acima, encontrou-se um antigo castro, portanto uma povoação pré-romana, mas já com muitos vestígios de ocupação romana. Entre outras coisas, apareceu lá um capacete como este, exatamente com uma corrente assim, um capacete. Isto do século I antes de Cristo. Apareceram pedras, está ali uma pedra que estava numa daquelas casas com uma figura esculpida. Bom, devo dizer que isto, só durante o ano passado, foi visitado por mais de 10.000 pessoas. É isto sim, assim é que se utiliza um monumento. Não é como essas torres que a gente vê para aí, sem nada. Isto é um monumento que hoje continua a ser útil e a ensinar os estudantes. Mas toda a região está cheia de monumentos que nos falam dos primeiros tempos de Portugal. Veem esta casa que está na nossa frente com uma torre. Bem, foi ali que nasceu o famoso Martim Muniz. Outro monumento notável é a Igreja da Fonte Arcada. É um dos principais exemplares da arte romano-gótica, uma coisa dos fins do século XIII, está muito bem conservada e vale uma visita. Além disso, está estreitamente relacionada com um dos tais mitos da nossa história, a Maria da Fonte. Foi aqui, nesta igreja, exatamente aqui, que se deu aquela motim das mulheres que exigiram que os seus mortos fossem realmente sepultados na igreja, como outrora. Esse problema da Maria da Fonte é aqui um dos temas da Póvoa do Lanhoso, que lhe tem dedicado muita atenção. Quando fez 150 anos, fizeram um congresso, tem aqui o volume com as atas do congresso, e deram ao congresso um título muito romântico: História da coragem feita com o coração. Também podiam ter dito História do coração feito com a coragem,
ou coragem do coração feito com a história, porque estas palavras podem-se usar de todas as maneiras, porque não querem dizer coisa nenhuma. O que é verdade é que a história de Maria da Fonte é um equívoco, é uma manifestação de subdesenvolvimento, em que realmente as mulheres do Minho revelam uma coragem extraordinária. Estas mulheres não temem as baionetas nem o fogo dos soldados. Estas mulheres impõem aquilo que deve ser, claro, como elas entendem que deve ser. E é essa força que é explorada pelos políticos de Lisboa para fazer cair o Costa Cabral. É, portanto, um aproveitamento perfeitamente abusivo de uma manifestação ingênua de superstição popular para provocar fins políticos. De qualquer maneira, a Câmara aqui da Póvoa de Lanhoso tem estudado o problema e desde o Congresso a livros de investigação que sem dúvida trazem documentos novos. Maria da Fonte na Póvoa do Lanhoso, a Revolução da Maria da Fonte, História da Revolução da Maria da Fonte. Bom, até está aqui uma coisa curiosa, que é a Maria da Fonte em banda desenhada para as crianças lerem. O que vem aqui são as mulheres queimar os documentos da repartição de finanças, a que chamavam as papeletas da ladroeira. Bom, é como vê uma manifestação contra a organização e o progresso. Mas não são só as mulheres do Minho que são corajosas e combativas. Também é preciso falar nos homens. É uma região de gente excepcionalmente voltada para o trabalho. O concelho não é grande, mas tem 25 mil habitantes e não há desemprego. A verdade é que a gente anda nessas estradas e em várias fábricas, em vários lugares, vê cartazes a dizer que admite-se pessoal. Claro, há quem não trabalhe, mas não é por falta de emprego. Há atividades que são muito características. Bom, e eu queria fazer referência a uma delas, que é a arte do ouro. Como sabem, o traje da minhota, o famoso traje da minhota, todo cheio de arracadas, de argolas de ouro, de colares. Bom, esse ouro, em grande parte, é fabricado aqui neste concelho em que estamos. Eu vim justamente a uma oficina de ourivesaria, vêem à bancada uma série de trabalhadores e trabalhadoras que estão a fazer filigrana. Ainda hoje eu tenho aqui um catálogo, tenho aqui uma lista de 30 industriais, todos do concelho. Bom, mas cada um destes 30 tem a trabalhar para si em pequenos núcleos ou grupos familiares, meia dúzia, por vezes uma dezena. Isto significa que ainda há centenas de pessoas a trabalhar na arte do ouro. Bom, e a trabalhar por estes processos manuais. É claro, este é o ponto fraco da arte, mas também é o ponto forte da arte do ouro. Quem quiser uma bela peça, ainda feita exatamente com as mãos, é aqui na Póvoa do Lanhoso que a pode encontrar. Aqui, é claro, e daqui ela irradia para todo o país, sobretudo para as cidades do norte. As peças que viram estão numa oficina da aldeia de Travassos. Travassos
aqui no concelho da Póvoa de Lanhoso. Mas a filigrana não é só de Travassos. Ela pode encontrar-se praticamente em todo o Minho e tem ligação com coisas muito antigas. Já as populações célticas, que há mais de 2000 anos por aqui passaram, faziam peças de ouro que lembravam singularmente as arrecadas com que hoje se enfeitam as mulheres minhotas. Mas não era só na filigrana que eu queria falar, era no talento das mãos, nas mãos desta gente. E das arrecadas vamos passar para esculturas. Eu estou agora aqui, junto de esculturas de madeira, é um escultor vivo, faz aqui uma exposição na Póvoa de Lanhoso, é o António Cândido de Oliveira. Bom, este homem está vivo, está a trabalhar, está a fazer peças como esta. É de uma aldeia, é do lugar da Eira Velha, Adaúf, nos arrabaldes de Braga. Nunca fez curso nenhum, nunca foi às Belas Artes, não foi. Fez a sua instrução primária e depois foi para marceneiro, carpinteiro. Teve a sorte, a certa altura, que há 40 ou 50 anos, teve um prémio, o primeiro prémio do Concurso Nacional de Entalhador. Bom, e isso estimulou-lhe os brios e hoje o que faz são coisas, isto é uma pietá, ele acabou de a fazer, está aqui, está à exposição, está à venda, mas há muitas outras peças que estão aqui e que revelam realmente uma capacidade extraordinária de mão. É nas confecções, é no mobiliário, é na cinzelagem das pratas, é em tudo quanto se faz à mão. Meu querido telespectador, eu às vezes, quando penso no futuro do país, fico um bocado preocupado. A gente vê estas coisas. Então, o futuro estará nas nossas cabeças. A gente ouve dizer tanta tolice. Nas cabeças é capaz de não estar. E nos nossos bolsos? Nos bolsos também não está. A gente, somos um país pobre, não temos dinheiro. Não está nos bolsos. Não está nos bolsos. Agora, bem pode estar nas nossas mãos. Nestas mãos que em tudo conseguem obras-primas. E se assim é, nós não somos um país pobre. Felizes das pátrias que têm o futuro nas mãos.